Bora lá, galerinha! O iceberg das coisas mais curtas da história do canal do Semideus. Damn! Me pergunto o que vai ter aqui, né, rapaziada? Será que vão ter algum tipo de referência ao Vânio ou aos seus inscritos, né? Ou seja, eu não preciso muito explicar o porquê, né? Enfim, rapaziada, estou aqui de volta. Olha quem voltou. Sentiram minha falta, rapaziada. E quase uma semana sem postar vídeos. Peço desculpas pra vocês aí, rapaziada. Não consegui gravar muito esses dias aí. Um pouco foi por causa da Copa também, eu não vou mentir aí, mas pra quem tava no Discord sabe aí que eu não tava me sentindo muito bem pra gravar e tal, rapaziada. Mas finalmente estou de volta aqui pra vocês, estou aqui pra fazer a alegria da tarde de vocês, né, rapaziada? E vambora aí, cara, sem delongas, não tem muito o que dizer, cara. Só tô de volta aí, vídeos todos os dias aí. E vambora, não tem muito o que pensar, cara. E agradecer novamente, eu já tinha falado isso no outro vídeo, né? Agradecer pelos 10 mil inscritos aí no canal 2, rapaziada. Já tô produzindo um próximo vídeo pra lá também, cara, com foco em alienígenas aí. Vou tentar postar esse fim de semana, não prometo, caras. Mas talvez saia e vambora dobrar a meta agora, atingir os 20, né, cara? Vambora. Enfim, vambora, que as mais delongas. Espero no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na like, se inscrevam, se possível, coisa essa membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, o link do nosso servidor do Discord e no meu canal 2 tem na descrição também. Entre lá, tenho certeza, vão curtir, tá bom? E, sem mais delongas, bora pra esse vídeo que eu tô com saudade do Semideus. Bora! Também chegamos a 8.800 aqui nesse, então valeu aí, rapaziada. Muito obrigado mesmo aí que se inscreveu durante essa época sem vídeos aqui, durante esse tempo que eu passei sem postar. Estamos de volta, bora! Sejam icebergzinho bem-vindos a irado mais um ainda, vídeo né? de iceberg no canal. No vídeo de hoje estaremos explorando o iceberg das coisas mais curtas da história. Fazendo, assim como a série de vídeos abordando as primeiras e as últimas coisas da história, uma série de dois já viram vídeos muito, de iceberg. vocês já viram muito esse sinal, né? Podem falar pra mim. Tudo bem, eu não vou julgar, não tem problema. Com esse sendo o último deles. Eu apareci nesse! Ó! Não, mas durar também. O oposto do mais vídeo longo das coisas mais longas da história. Damn. Nesse vídeo estaremos abordando coisas que, apesar de terem existido por um breve momento, ficaram marcados na história. Os mais precoces da história. Mas não só abordaremos coisas que tiveram uma existência curta, mas também elementos que existiram em pouca quantidade ou em tamanho. Agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg das coisas mais curtas da história. Bora, isso já me pega um gancho, cara, pra uma coisa que a gente assistiu em live o Três Homens em Conflito, pra quem não viu tem lá no Cinefy, rapaziada, um filmaço aí de western, né? Que mostra um pouco sobre a Guerra dos Confederados, a Guerra Civil Americana, e me deu um gatilho pra pesquisar coisas sobre isso depois, e é interessante que os confederados chegaram a fazer notas de dólar, né? Que você tem dólar confederado lá. Eu cheguei a ver isso porque eu entrei na página dos Estados Confederados na Wikipedia e tinha lá dólar confederado. Eu cliquei lá e você tem a nota. Tipo assim, imagina, cara, que isso aí foi usado por tão pouco tempo, né? Os caras chegaram a emitir nota de dinheiro, né? Muito louco, cara. Bora, camada 1. Marte 1955. Esse é o nome do mais filme curto? com a menor duração a ganhar o Oscar de melhor filme. Interessante. Marte possui exatos 90 minutos de duração, ou 1h30. Caramba, o filme ganhou interessante o Oscar de pensar isso, né? edição da que não é tão curto assim, não é absurdamente curto. É um filme normal, 1h30, né, cara? Os filmes do Mestre dos Brinquedos tem bem menos que isso, né? Mostra que o Oscar geralmente premia filmes aí com um desenvolvimento maior, né? Que eu também acho 1h30 muito curto para um filme que se propõe a ter uma história realmente top, né? Que ocorreu em 21 de março de 1956. Esse não é o único recorde que o filme filmes detém. mais comerciais, Afinal, Marty também foi o primeiro filme a ganhar os 2 prêmios máximos do cinema mundial, o Oscar de melhor filme e a Palma de Ouro em Cannes. Na verdade, ele foi o único que teve esse feito por 64 anos, até 2019, quando o filme coreano Parasita repetiu. Temos que ver esse filme em live, hein, cara? É um filme de romance que eu diria que é bem atual. Ele acompanha o personagem título, que é um açougueiro de 34 anos que vive com a mãe, que é considerado um homem bem-humorado, mas que tem dificuldades de socialização. Ele constantemente enfrenta a pressão vinda de familiares e amigos para se casar, mas mesmo assim ele relutantemente continua a viver como um solteiro. Isso até ele conhecer Clara, uma professora que também sofria de dificuldades de socialização, e rapidamente uma conexão surge entre os dois.
mesmo com a rejeição vinda da família de Marnie. O filme mais curto Pô, bacana, que foi cara. nomeado... Foi bem interessante. Dá pra gente assistir qualquer hora. Vocês sabem aí, rapaziada, pra quem não assiste as lives aí, que eu tenho uma experiência aí com filmes antigos. A gente já assistiu em live o Scarface de 32, Cidadão Kane de, acho que 42, né? Cidadão Kane, 41, 42. Vimos Nosferatu de 22, então... Nossa, tudo com dois. Agora pra pensar, né? Vimos vários filmes antigos já, além de outros aí que eu não tô lembrando. Então, a gente tem essa bagagem já, né? A melhor filme, mas não ganhou, foi o filme She Done Him Wrong, de 1933. Era muito que o título bonita em essas português capas dele antigas, é né? Uma Loira para Estéticas. Três. O filme possui apenas Damn! 66 minutos Nossa, de muito duração, curto mesmo. ou 1 hora. Na década de 1980, na cidade de Nova York, uma cantora de um clube noturno seduz vários pretendentes, mas seu antigo namorado escapa da prisão e se apaixona por um agente da lei. Damn! O corno ficou Pluto. No entanto, o filme com menor duração no geral, que foi indicado mas a daí alguma categoria vai no ter Oscar, foi o curta-metragem, curta Fresh Guacamole, de 2012, que Nossa. foi indicado na categoria de melhor curta-metragem em animação, no Oscar 2013. O curta tem apenas 1 minuto Ô, e 40 louco. segundos de duração, minuto é e se trata de um mesmo. stop motion que mostra um homem preparando uma guacamole a partir de objetos como granadas, dados e fichas de cassino. Cara, eu não sei se tem alguma parada por trás aqui, que é 2012, cara, porque, tipo assim, eu consigo imaginar muitos youtubers aí da gringa aí que manjam dessas paradas de edição e tal, fazendo algo semelhante a isso, não parece nada... É bonito, mas não é nada impressionante, assim, né, a ponto de estar no Oscar, né, com 1 minuto, cara. Y é a 25ª letra do alfabeto e também o nome de uma pequena comuna no norte da França, caramba. que possui 87 habitantes. Sim, existe uma vila na França que seu nome é formado apenas pela letra Y, ou Y, como a letra é pronunciada em francês. Existe, no entanto, outros locais do planeta. Mas gostaria de saber por que, né, tem esse nome com apenas uma letra. Existem, por exemplo, 8 vilas na Noruega que todas são chamadas apenas de A, além de uma vila na Dinamarca e outras 5 vilas na Suécia que também se chamam todas apenas A. Na verdade, o A não se pronuncia A, né, eu imagino, né? Esse A não é realmente um A, e sim uma letra separada presente no alfabeto nórdico, e que sozinha pode ser traduzida tanto no norueguês, dinamarquês e no sueco, como riacho ou um pequeno rio. E pelo que eu vi, a letra se pronuncia como O. Existe também uma montanha em Hokkaido, no Japão, muito curto, chamada né? apenas E, e um parque nacional na África, que sua extensão atravessa países como Níger, Burkina Faso e Benin, que se chama apenas W. A título de comparação, não existe nenhum município brasileiro que tenha menos de 3 letras, com o título de menor nome de município, estando dividido entre 13 cidades que têm 3 letras em seu nome, como por exemplo Jaú e Tuipoá em São Paulo e Luiz e Ubá em Minas Gerais. Jaú não é estranho mesmo, mano. A música mais curta do mundo. Esse é um título bem complicado. Eu acho. A gente já viu essa. Mas, cara, é duro, cara, se dizer que isso daqui é uma música. Porque eu me lembro de Icebergs que a gente já trouxe sobre músicas e eu lembro deles falarem, acho que é uma música de rock, se não me engano. Específico. Quer ver? Afinal, qualquer um pode criar então, uma música extremamente You Suffer, curta Napalm e reivindicar Death. esse título. Tipo assim, porém, uma das mais famosas que tem uma. Vou fazer uma música de dark metal aqui, sei lá, né, cara? Fiz a música mais curta da história. É a música You Suffer, da banda de grindcore Napalm Death. A música está presente no álbum de estreia da banda, o Scum, de 1987. Isso é um skit no álbum, né, cara? A música You Suffer possui apenas 1 segundo de duração. A versão gravada, na verdade, possui 5 segundos, porém os outros 4 segundos consistem praticamente de puro silêncio. Alguns segundos para você processar o que você acabou de ouvir. Apesar de ter... sei lá, mano, isso não é uma música, não é nem tudo. Eu entendo que colocam como uma música porque ela está em um álbum, mas isso daí na verdade é um skit, né, cara? É só uma brincadeira que os caras fizeram, né, cara? É tipo você considerar lá no Vultures 2 tem aquela música Isabela que é só um Buy my shoes, fucking shoes. E acabou, tipo, é só um skit de 8 segundos, sabe? Tipo... besteira, né? Apenas 1 segundo, a You Suffer tem uma letra. É que só no uma caso piadinha. É a frase... Ou a abertura do álbum aquele álbum da Billie Eilish também, o When We All Fall Asleep, Where Do You Go, que tem ela falando umas paradas lá nos primeiros segundos lá. Isso não é uma música, né? But why? Ou mas por quê? Uma resposta ao título da música. Além disso, a música também tem um clipe musical, que é esse que vocês estão vendo de fundo. Inclusive no YouTube, o clipe está sob o selo da Vevo, quem lembra? Caramba, doideira. Ai, filha da puta!
puta! Pô, isso foi completamente desnecessário, cara. Pô, me assustei legal, cara. Caramba. Ô, fiquei com medo agora. Ravin não foi desnecessário não, cara. Esse Que é o vai nome matar de o cara um do bairro coração, em cara. Mônaco, que é considerado a sua menor Meu. primeira divisão administrativa. Eita. Na verdade, Ravin de Saint-Devote pode ser considerada a menor subdivisão de um país É independente só a igreja? do mundo, tendo esse tamanho em 2 quilômetros hectares? quadrados, mas que pode ser traduzido também para cerca de 2,35 Até que não é tão pequeno não, cara. 1 hectare é grande pra caramba, tá? hectares. Para quem não sabe, Quantos uma hectares primeira tem subdivisão o é como se Vaticano? fosse os estados aqui no Brasil, Ah. ou seja, como o país é dividido internamente. O tamanho minúsculo de Ravin de Saint-Devote Tá. se dá principalmente porque Mônaco Nossa, em si hectares já com é um EQ, país hectares. extremamente pequeno. Mônaco, na verdade, é uma cidade-estado Caraca, o Vaticano tem 44 hectares, cara? Pô, hectare é grande pra caramba, cara. Hectare é quanto? 1 hectare tem quantos metros? 1000 metros quadrados? Mas isso daí dá um bloco de quanto? 1 hectare é um bloco de 100 por 100? É isso? Caramba. localizada ali no sul da França e é considerado 100 por o 100? segundo menor país do mundo, perdendo apenas para o Vaticano. Não, o hectare não é tão grande não, achava que Ravin hectare de era grande. Saint-Devote Acho que um não arqueiro, tem né, uma que é grande, administração mano. própria, nem uma população ver. muito bem definida. Talvez não tenha nenhuma população, na verdade. O único ponto de interesse dentro do bairro é a Capela de Saint-Devote, que dá nome à subdivisão. A capela é Porque o alqueire é dedicada menor, à achei que- Santa Devota, padroeira de Mônaco. Sendo uma capela Daisy. muito antiga, há menções que ela esteja lá desde 1070. Embora Caramba. a igreja atual tenha passado por grandes reformas e reconstruções Não parece uma arquitetura de 1000 e... ao longo dos de séculos. 1070. Ravin de Saint-Devote é considerado um bairro próprio desde a reorganização urbana de Mônaco, que aconteceu em 2013. Irada. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Enquanto estava de férias em 1892, o célebre autor francês Jules Victor Verne. Hugo estava Eu acho que era Jules Verne, mano. bastante ansioso para saber como estava indo as vendas de seu mais recente trabalho, que era nada mais do que o romance Os Cara, Miseráveis, você sabia que hoje eu nunca vi nada sobre esses miseráveis, e nunca vi filme, nunca vi livro, nunca vi nada, cara, assim, tenho um desconhecimento total dessa obra. é um dos clássicos da literatura. Logo, querendo saber como as Dá uma olhadinha vendas se tô estavam gravando indo, certinho. ele decidiu Vai ser um enviar cronográfico uma um pouco mensagem sem para o seu confiança. editor através de um telégrafo, enviando para ele apenas um único caractere, um ponto de interrogação. Pô, e aí? Quando seu editor Boa, isso é recebeu bom essa ou ruim? mensagem, ele entendeu Ah, que tá, caramba, entendi. significava e resolveu responder à altura, telegrafando uma nova mensagem para Victor Hugo, com também apenas um único caractere, Pô, acho que um isso é ponto bom. de exclamação. Mano, assim, um menos, né, cara? Essas duas mensagens trocadas entre Victor Hugo e seu editor Divertido. são consideradas as correspondências mais curtas já enviadas. Ah, É claro, ao longo não é, da né? história, Claro. muito provavelmente outras pessoas Com certeza. replicaram essa mesma troca de mensagens, principalmente após o Também, surgimento como é que você faz uma... Ó, só se você mandar uma mensagem sem caracteres, né? É possível também, né? dos celulares, É uma mensagem já mais que essa é curta. uma troca de mensagens que definitivamente aconteceria hoje em dia, e provavelmente aconteceu algumas vezes. Porém, essa troca de mensagens entre o escritor e seu editor permanece, sem sombra de dúvida, a mais icônica de todas. Carlos Luz. Carlos Luz foi um político brasileiro que ficou marcado por ter sido o presidente do Brasil que É, ele ficou faleceu, menos né? tempo no poder. Ele deteve o cargo de presidente de 8 a 11 Nossa, de 3 novembro dias só, de caramba. 1955. Ou seja, ele foi presidente tem por sorte apenas não, né? 3 dias. A Pô, história de como ele pelo menos foi, né? Não é igual o Tancredo, né, cara? chegou no poder nos Ih, leva ó, o Vargas, até 24 não de tancou o agosto Brasil. de 1954, quando o até então presidente da República Getúlio Vargas, digamos, entrou para a história, o que causou uma grande Getúlio aí não, Vargas, digamos, entrou para Tá, tipo, aí o Semideus tá de sacanagem, né, cara? Pô, não botou a página icônica, né, cara? a história, aquela página o que do causou Matou-se é uma muito mais grande crise icônica, política. mano. Quem assumiu a presidência após isso foi o seu vice, o Café Filho,
que se tornou o primeiro presidente em muitos quesitos. Ele foi o primeiro presidente nascido após a proclamação da República, o primeiro protestante e o primeiro e até então o único presidente natural do Rio Grande do Norte. E antes de se tornar presidente, ele também foi goleiro do Alecrim Futebol Clube, um clube lá de Natal. Ou seja, ele também foi o único presidente que já foi um jogador de futebol. Café Filho governou o país até 3 de novembro de 55, quando ele foi afastado do cargo devido a um distúrbio cardiovascular. Como ele não tinha nenhum vice-presidente, ele foi substituído pelo presidente da Câmara, que era o Carlos Luz, que assumiu o cargo em definitivo no dia 8 de novembro. Isso é muito estranho, o motivo né, cara? de Carlos Luz ter ficado apenas 3 dias na presidência foi porque ele sofreu um impeachment que o tirou do cargo. Isso devido a uma conspiração que ele foi acusado de fazer parte. Tinha coisa, tipo assim, eu ia falar, pô, isso cheira muita coisa estranha, né, cara? E realmente tinha coisas estranhas ali, né? Queria impedir o presidente eleito Juscelino Kubitschek de tomar posse. Com isso, Carlos Luz foi substituído no dia 11 de novembro pelo vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, que se tornou o primeiro e único catarinense a ser presidente do Brasil, que governou o país sobre um estado de sítio até o Kubitschek assumir o cargo em 31 de janeiro de 56. Devido a essas constantes mudanças de presidente, o Brasil teve 4 presidentes em um período de 1 ano. Ou seja, o Brasil repetiu o feito do Império Romano, que teve em sua história o ano dos 4 imperadores. Tem um mais pra frente que tem mais, não tem um ano de 6 imperadores? Tem uma parada dessa lá depois, lá na frentona? Ai, caramba, cara, tá muito alto essa porra desse... Caramba, cara, tô me assustando, cara. Tá muito alto esse som. Porra, tá alto pra caramba, cara. Pô, tô me assustando. Bora, camada 3. Luís Tá na metade já? Luís XIX, ou Luís Antônio Duque de Angolema, foi um nobre francês que era filho do rei Carlos X da França. O rei Carlos governou a França de 1824 até 1830, quando ele foi forçado a abdicar do trono graças à Revolução de Julho, pondo um fim ao reinado da Casa de Bourbon. Cara, a Revolução Francesa, cara, é uma parada tão bizarra assim, cara. Tipo assim, é tudo bizarro, não tem assim... Não tem explicação a parada, né, cara? Pô, tipo assim, os caras fazem o maior banho de sangue da história, no final ainda volta o rei de novo, e depois, cara, tipo assim, a parada vai indo, tipo assim, cara, é só loucura, né? Tipo assim, é só pura loucura, cara. O Duque de Angolema deveria se tornar o próximo rei, recebendo o nome de Luís XIX, porém ele também abdicou logo em seguida, pouco tempo após o seu pai, o que gerou a história que fala que ele foi monarca da França por 20 minutos, o tornando o monarca com o menor reinado da história. Porém, isso não tem muita base histórica. Ele não é considerado um rei da França de fato. Quem na verdade foi eleito o rei da França foi o Luís Felipe I, que foi o único rei da dita monarquia de Júlio, e foi o último monarca da França em definitivo. Ele também abdicou do poder em 1848. E o Luís Napoleão Antônio Duque de III, Angolema, o Luís XIX, se tornou, após a morte de seu pai em 1836, o pretendente legitimista ao trono francês, sendo o nobre que as pessoas que queriam uma restauração da monarquia Bourbon queriam colocar no trono. Isso até a sua própria morte em 1844. Outro caso parecido nos leva até Portugal e a figura de Luís Felipe de Portugal. Luís Felipe era o filho do rei português Dom Carlos I e era o herdeiro ao trono. Porém, Luís Felipe e seu pai foram vítimas de um regicídio que ficou conhecido como o Regicídio de 1908. Caramba, não sabia disso não, cara. Eu não manjo muito história de Portugal nesse ponto, Praça do Comércio em Lisboa. Tipo assim, eu não manjo muito da história de Portugal depois que se desprende da do Brasil, sabe? Enquanto tá junto com o Brasil, aí eu manjo. Isso que eu manjo, assim, também, né, cara? Não quero, mas eu entendo. Agora, depois que desprende do Brasil, eu não manjo muito não, mano, do que aconteceu. 1º de fevereiro de 1908, eles foram surpreendidos por militantes republicanos pertencentes ao grupo revolucionário Carbonária, que dispararam contra o rei Dom Carlos e seu filho Luís Felipe. É dito que Dom Carlos morreu na hora, enquanto seu filho permaneceu vivo por cerca de 20 minutos antes de vir a falecer também. Muita por ele ter né, vivido
vivendo 20 minutos a mais do que seu pai, também criou-se a ideia de que ele foi rei de Portugal, né, por 20 minutos. Mesmo que ele não tenha sido oficializado, afinal nesses 20 minutos ele estava mais ocupado lutando para se manter vivo. Quem de fato ascendeu ao trono de Portugal foi seu irmão mais novo, que tornou-se Manuel II, o último rei de Portugal. Quem realmente pode ser considerado Como é que acabou a monarquia de Portugal, será, né? Da história, apesar de também existir controvérsias nesse caso, é o imperador Mo Didin. Ele foi um militar chinês que é considerado o último imperador da dinastia Jin. Mo, que se chamava Wenwan Chenglin, foi coroado imperador de Jin após a abdicação do imperador anterior, o Aizong. Isso durante o cerco de Kaizhou, que foi um cerco liderado pelos mongóis e por forças da dinastia Song, uma dinastia rival, na última cidade que Jin controlava. Após passar o trono de Jin para Mo, o imperador Aizong, vendo que a dinastia estava prestes a ruir, tirou sua própria vida. É dito que o reinado de Mo como imperador de Jin durou menos de um dia, talvez algumas horas. Afinal, como imperador, ele liderou suas forças restantes em uma investida contra os mongóis e morreu em combate no mesmo dia em que foi coroado, pondo um fim à dinastia. Damn. Papa Urbano VII. E seguindo na ideia de pessoas que detiveram passa pouco tempo, eu lembro sempre do João Paulo I, né, cara? Mas ele passou bastante tempo até, né? Passou um mês, eu acho. Por muito pouco tempo, temos o caso do Papa Urbano VII, que foi o Papa com o menor pontificado da história. Não, mas chegaram a me dar um quadro, Urbano pelo VII menos. Nasceu como Giovanni... Não tem... Damn! Porque o que tá querendo dizer com isso, né? Porque tem que ser logo Batista mais curto. Castanha, na cidade de Roma. Pô, mas a tiara papal é muito gigached, né, cara? Não tem jeito. Em 1521. Ele, ao passar dos anos, foi subindo de posição dentro da Igreja Católica até ser eleito Papa em 15 de setembro de 1590, substituindo o Papa Sisto V. O seu pontificado... style essa roupa de Papai Noel que os papas usavam, né? É difícil você ver essa roupa aí hoje em dia no Papa, né? Durou apenas 12 dias, já que ele veio a falecer de malária no dia 27 de setembro. Quem o sucedeu foi o Papa Gregório XIV, que também foi Papa por pouco tempo, tendo um pontificado que durou menos de 10 meses. Apesar de ter sido Papa por pouco tempo, o Papa Urbano VII ficou conhecido pelas suas caridades, seus projetos públicos e por se opor ao nepotismo dentro da igreja, além de ter proibido que pessoas fumassem tabaco próximo às igrejas. Damn! Tomar, quem dera respeitassem, Peñón né? de Vélez de Gomera. Peñón de Vélez de la Gomera é um território pertencente à Espanha, localizada na costa do Mediterrâneo, no continente africano. Imaginei, é tipo aquele Ceuta, tem duas, né? Ceuta e Melilla, né? São duas cidades espanholas na África, né? Ao norte de Marrocos. A Espanha tem... Olha lá, tem mais, ó. Ceuta, Al-Hoceima, ilhas e Melilla também. Os territórios espalhados pela costa norte de Marrocos, como é o caso da cidade de Ceuta, que fica em uma pequena península ao sul do Estreito de Gibraltar. Marrocos, inclusive, reivindica esses pequenos territórios espanhóis. O menor deles é justamente Peñón de Vélez de la Gomera, que, por ser um território espanhol, gerou a menor fronteira entre dois países no mundo. Praia, né? A divisa entre esse território e Marrocos possui apenas... E é curioso que a própria Espanha tem um enclave, sei lá, né, cara, dentro dele mesmo, que é Gibraltar, que pertence ao Reino Unido, né, isso é muito doido. 75 metros de comprimento. Isso se dá pelo fato desse território se tratar de uma pequena ilha de maré, que é conectada por um estreito corredor de terra ao continente. Né? É bonito o lugar. Podem ver na imagem. Pô, é bem legal. Esse que é uma igreja não existia será? É muito bonito o lugar, mano. 1934, quando ocorreu uma forte tempestade que depositou terra no espaço que separava a ilha do continente. Então achei que foi natural, achei que era uma... Achei que tinha sido... Como é que fala? Não é terraplanado, esqueça o termo lá, Quando aumentam a faixa de areia da praia, sabe? Enfim, rapaziada, chegaram até aqui, caras. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando demais. Deixem nos comentários se estão felizes aí com a volta do canal, é vídeo que vocês querem que eu traga daqui pra frente, tá bom? Enfim, vambora. Caso não tenha vídeos do meu vídeo sobre sacrifícios, por favor, vá lá e assista também, que você vai estar me dando uma força muito grande, tá bom? Ucrânia dos Cárpatos. Esse é o nome de um dos países que existiu por menos tempo no mundo.
A Ucrânia dos Nossa, Cárpatos localizava-se na região Graças a oeste da Deus não atual existiu, Ucrânia, né, cara? uma região Já só quanto essa Moldávia ali, né, com a baixaria, então... que tem parte da população sendo etnicamente húngara, além de outras etnias. Cara, eu tenho uma raiva Durante disso, os anos cara. 30, a Ó, região sabe uma parada que eu tenho raiva, cara, na Europa, cara? Essa parada, tipo assim, é que nem lá no Kosovo, né, cara? Não, nós somos albaneses, nós somos... Então por que você não vira parte da Albânia, né, cara? Pô, tá de sacanagem na minha cara, era né, cara? parte Vira da então, Segunda né, meu República irmão? da Tchecoslováquia. Em 1938, ela ganhou a Cara, olha esse mapa da Europa. República da... Olha esse mapa da Europa, que mapa perfeito, né, cara? Só muda que os únicos problemas que eu vejo aqui é o fato da Alemanha estar desunificada, né, zoado. Albânia, ok. Cara, não faria muitas alterações aqui não, cara. Esse mapa aqui é ótimo, né? É muito bom mesmo, cara. Não ligo, pode dividir a Tchecoslováquia aí, mas eu prefiro ela junta ainda, cara. Tchecoslováquia em Tem a 1980. Ucrânia também, né? É verdade, tem a Ucrânia aqui, né? Esses países aqui de cima, aqui também tudo... Pode pegar a Rússia, pode pegar tudo aí, cara. Bielorrússia, Estônia, Letônia, é tudo baixaria também, cara. Só a Ucrânia que realmente, né, cara, eu vou dar uma colher de chá pros ucranianos, aqui tem uma influência grande aqui em Curitiba, né, cara, então vou dar uma... A região era parte da Segunda República da Tchecoslováquia. Em 1938, ela ganhou autonomia dentro da Tchecoslováquia, o que fez eles terem um governo próprio. Mas hoje deve fazer parte da Eslováquia ou da Ucrânia? Quem faz parte disso daí hoje em dia, será, né? Subcarpática. Em 15 de março de 1939, a Tchecoslováquia se desintegrou devido à invasão dos nazistas, que conquistaram as regiões de Boêmia e Morávia, com também a região da Eslováquia declarando independência. Com a queda do país principal, a Ucrânia dos Cárpatos decidiu proclamar sua própria independência, apontando a cidade de Kust como sua capital. O padre e político Avustin Volossin foi eleito o presidente desse país recém-formado. Porém, a Ucrânia dos Cárpatos durou pouco. Bem pouco, na verdade. Já que ainda no dia 15 de março, a Hungria, com o suporte da Alemanha, invadiu a Ucrânia dos Cárpatos e anexou a região, pondo um fim a essa breve nação, que meio que já nasceu condenada devido ao contexto histórico. E hoje faz parte do que? Será, né? Da Hungria mesmo? A língua Rotocas é um idioma ameaçado que é falado por cerca de 4.300 pessoas no norte da ilha de Bougainville, que atualmente é uma região autônoma da Papua Nova Guiné. A língua também é... Vou nem entrar nessa pira desse Bougainville aí. Bougainville é uma planta, né, na real, né, cara? Esse país Bougainville aí, cara, é a maior baixaria que existe hoje em dia, conhecida por ter o menor alfabeto entre todas as línguas conhecidas, possuindo apenas 12 letras e 11 sons, já que 2 letras dentro do alfabeto compartilham a mesma sonoridade. Dessas letras, 7 são consoantes e 5 são vogais. Essa natureza dela faz ela ser uma língua considerada fácil de se aprender. No entanto, ela sofre de ameaças de desaparecer por completo e de se tornar uma língua extinta. Afinal, hoje, a maioria das pessoas que tem ela como a sua primeira língua são os membros mais velhos das comunidades falantes dela. Além do fato de, apesar de Bougainville ser uma ilha relativamente pequena, ela possui uma grande quantidade de línguas faladas lá, com mais de 18 línguas faladas loucura, na né, ilha. Cara? Pô, cara... Pengo-húngaro. O pengo-húngaro tipo assim, é uma parada que é maneira e tal, mas deve ser mó, né, cara? Tipo assim, deve dar mó problema essa parada, né? Vamos ser sinceros, porque deve dar mó problema, entre cara. 21 de janeiro de 1927 a 31 de julho de 1946. Essa moeda pode ser considerada a unidade monetária que teve o menor valor já registrado. Nossa. Isso devido à hiperinflação que o país sofreu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, com a Hungria sendo um dos países que foi mais afetado pelo conflito, além de outros fatores, o valor da moeda local despencou em níveis nunca vistos antes. Na verdade, o caso do pengo-húngaro é considerado o maior caso de hiperinflação da história, com uma unidade da moeda chegando a valer esse número aí quando convertido para o dólar da época. Ou seja, um pengo-húngaro pra que fazer o dinheiro, né, cara? Mas voltar pro escambo mesmo. 217 quintilionésimo de dólar. Ou 2,17 Por que os caras não cortam o zero logo mesmo, né? Não tem como, mas... Isso não tem como carimbar a nota igual no cruzado, lá, cruzeiro, cruzado. Emitir cédulas com números exorbitantes para tentar controlar essa hiperinflação.
Isso gerou a cédula com a maior denominação já emitida por algum país, a nota de 100 quintilhões de pengo. Sim, isso mesmo, 100 quintilhões. 100 quintilhões é mais do que a quantidade de grãos de areia no mundo. Ou seja, dá para dizer que um grão de areia valia mais do que um pengo. Obviamente, essa hiperinflação estava fora... Não é possível que não tenha 1 quintilhão de grãos de areia no mundo, cara. Eu duvido dessa conta aí. Controle. Então a Hungria teve que criar uma nova unidade monetária, surgindo assim com o florim húngaro, que foi oficializado em 1º de agosto de 1946 e é a moeda vigente na Hungria até hoje, já que a Hungria ainda não adotou o euro como a sua moeda. Esse caso lembra bastante a mais recente e popular hiperinflação que ocorreu lá no Zimbábue em 2007, que gerou a infame nota de... É bonita a nota. Não é não. Meio parece nota de Monopoly, né, cara? Lá no Zimbábue em 2007, que gerou a infame nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Essa foi a segunda maior Olha isso, parece pacotinho de figurinha, né, atrás do caso da Hungria. Irada. Achei a nota maneira. Zépito segundo. Que isso? O zépito segundo é a menor unidade de tempo que já foi medida pela ciência. Zépito segundo é equivalente a 10 elevado a menos 21 segundos. Isso aqui é o menor medido, né? Porque com certeza existem intervalos ainda menores, né? Tipo assim, é impossível você quantificar, ter um intervalo mínimo do mínimo, tipo assim... Sempre vai ter um menos, né? Entendem o que eu quero dizer? Esse número que você está vendo convertido em segundos, no caso... Matematicamente você pode colocar qualquer coisa, na real, né? Trilionésimo de bilionésimo de segundo. A unidade foi... Por exemplo, eu posso falar que existe 1 quintilionésimo de bilionésimo de segundo, né? Só não pode ser medido, né? Medida quando foi calculado o tempo que a luz demora para atravessar uma molécula de hidrogênio, que no caso são 247 zeptosegundos. Apesar de ser uma quantidade de tempo tão pequena que é impossível calcular fora de laboratórios, o zeptosegundo é apenas a menor unidade de tempo medida em laboratório. Afinal, a teórica menor unidade de tempo possível no universo é o tempo de Planck, que é o tempo em que a luz leva para percorrer a distância equivalente a um comprimento de Planck, que resumindo bem, é uma escala de distância extremamente pequena, a menor escala possível, onde ainda faz sentido se estudar dentro da física. Esse é o ponto. O comprimento de Planck mede 1,6 vezes 10 elevado... Cara, vamos ser sinceros, essa medida aqui já não faz sentido. Tipo assim, cara, tipo assim, aquelas paradas, cara. A ciência é muito irada e tudo mais, cara. Mas, tipo assim, né, cara, também, cara, pô, do que vale o esforço pra descobrir qual que é o tempo que a luz demora pra passar uma molécula de não sei o que? Tipo assim, cara, tipo... Pô, estão gastando dinheiro nisso mesmo, né, cara? Todo respeito aí, né, cara? Vou ter que atracar. Igual quando o cara fala lá de enviar cara pra lua. Tem gente passando fome no mundo e tal, né, cara? Eu sei que uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas nesse ponto aqui, você fica pensando um pouco, né, cara? Pô, caraca, né, cara? Ficou que, tipo assim... Porque deve ter sido equipamentos caros pra fazer isso, né, cara? Acelerador de partícula e tudo mais, né, cara? Para comparar, ele é absurdamente assim, uma parada que já não faz nem sentido, né, cara? Menor do que um próton ou menor que qualquer partícula que conseguimos medir diretamente. A luz demora 10 elevado a menos 43 segundos para percorrer o comprimento de Planck, gerando assim o tempo de Planck. Damn. João I da França. E voltando a falar da monarquia da França, temos o caso... É brincadeira, toda pesquisa científica vale a pena aí, e não adianta, não gosto desses papos, eu brinquei aqui, mas que nem eu falo lá do lance dos foguetes, porque a galera fala assim, por que lançam um foguete aí sendo que tem gente passando fome no mundo e tal, cara? A galera deveria cobrar, tipo assim, o problema não é esse, o problema é que o governo e as instituições têm dinheiro pra tudo. Tem dinheiro pra acabar com a fome em tais lugares e tal, né, cara? Não precisam tirar dinheiro da ciência pra isso. Tirassem um pouco de dinheiro da guerra, de outros lugares, daria muito mais, que esses caras têm muito mais dinheiro, né, cara? Você não precisa tirar de grana da ciência pra isso, né? De João I, que pode ser inclusive, considerado... Isso aqui talvez tenha alguma aplicação médica, sei lá, né? Eu já não manjo. Uma das pessoas com uma certa relevância histórica que tiveram uma das vidas mais breves.
João era o filho póstumo do rei anterior, Luís X, que morreu em 5 de junho de 1316. Luís morreu antes de sua esposa, a Clemência da Hungria, dar luz ao seu filho João em 15 de novembro, que já nasceu como rei da França, título que ele teve por toda a sua breve vida. Afinal, ele veio a falecer com apenas 4 dias de idade, em 19 de novembro de 1316. Na época em que ele viveu, a mortalidade infantil estava nas alturas na França. Né? Porém, não existe uma explicação definitiva de como ele veio a falecer. O fato é que, durante seu reinado de 4 dias, quem de fato governava a França era o seu tio, que após o trágico incidente, subiu ao trono da França como Felipe V. Posteriormente, João ganhou a alcunha de O Póstumo. Não tem o que fazer. Nesse tempo aí era muito difícil, né, gente? Não tinha tratamento pra nada e... Enfim, mas é meio estranho, né, cara? Devo desconfiar um pouco. Ah, acabou? Não acredito. Então eu acho que é isso. Enfim, rapaziada, fantástico o vídeo. Ficou até triste que acabou, cara. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês são tão curtos assim, né, cara, como eu falei, né? E não, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou aí, gente. Tô de volta. Ainda vou postar mais um vídeo hoje, tá? Vou postar um vídeo do Falar de Tudo também. Então estejam por aí no canal, que lá por umas 9, 10 horas eu posto, tá bom? E amanhã vou fazer o meu melhor aí pra conseguir postar os vídeos no horário, tá bom? Por aí deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.